Olá, meu nome é Lucas, este é o Diário de Leitura. No vídeo de hoje eu trago os últimos livros cuja leitura eu concluí, os livros que eu estou lendo e os livros que eu vou ler. O momento do vídeo a partir do qual eu falo a respeito de cada um desses livros, se você tiver um interesse específico, vai estar marcado aqui na descrição. Eu vou falar sobre Faca, do Salman Rushdie, de A Escrita como Faca e outros textos da Annie Ernaux, sobre este 100 minutos para entender Freud, A Casa de Bonecas, do Henrik Ibsen, O que aconteceu após Nora deixar a Casa de Bonecas, da Elfriede Jelinek, De Casa Velha, do Machado de Assis, de A Outra Mulher, da Dina Dominique, e por fim eu falo de Dublinenses, História LGBT e O Bem Amado, do Dias Gomes. Eu começo falando sobre esses dois livros que eu recebi das editoras, ambos por coincidência com faca no título. O primeiro deles é o Faca, do Salman Rushdie. Não sei se vocês se recordam, mas o famoso escritor de origem indiana Salman Rushdie, lá nos Estados Unidos, em 12 de agosto de 2022, sofreu um ataque à faca que lhe custou a saúde e lhe custou um olho. E o escritor aqui vai contar um pouco dessa sua experiência tão traumática e ao mesmo tempo tão importante sob o ponto de vista da liberdade de expressão. Por quê? Porque o Salman Rushdie, desde que lá nos anos 80 ele publicou um livro chamado Os Versos Satânicos, vinha sendo ameaçado de morte por conta de um decreto que foi feito contra ele pelo Ayatollah Khomeini do Irã, que o condenava por conta daquela obra, considerava ela ofensiva, etc. E isso meio que criava uma autorização para que ele fosse punido por outras pessoas do mundo islâmico que quisessem aí fazer cumprir essa sentença. Então, por conta disso, ele teve uma vida toda truncada, passou quase sempre com seguranças, em localizações não identificadas, até que os anos foram passando e progressivamente ele foi ganhando maior liberdade e podendo assim viver como uma pessoa normal. Agora nos Estados Unidos. Ele primeiro viveu na Grã-Bretanha e depois agora nos Estados Unidos. E quando ele já pensava que estava tudo muito bem, tudo muito tranquilo, ele já tinha 75 anos, ele foi dar uma palestra num lugar chamado Chautauqua, que trata justamente de escritores sob perigo, escritores que precisam de amparo, refugiados, etc. E no meio dessa palestra, do nada, surge um cara que o ataca à faca, muitas facadas. Então, assim, esse livro vai dar o contexto no qual isso aconteceu, o que o Salman Rushdie estava vivendo nos dias e nas horas imediatamente anteriores ao ataque. Vai contar um pouco da história de amor que o Salman vinha vivendo com uma poeta norte-americana há 5 anos, que é uma história belíssima, e de como essa poeta, a Elisa, esteve do lado dele todo esse tempo da recuperação. Ele vai contar sobre o que ele sentiu naqueles momentos assim mais pungentes do ataque, as reflexões que ele fez, como foi a sua recuperação. Ele vai contar muito sobre a sua relação com outros escritores célebres, porque ele é muito bem relacionado. Ele vai falar sobre as investigações que se seguiram. Enfim, de todo esse processo que vai de agosto de 2022 até mais ou menos o final de 2023, quando já começam a surgir informações mais concretas sobre o julgamento desse cara que desferiu o ataque contra ele. É um livro preciosíssimo, porque o Salman escreve muito bem. Você acaba conhecendo mais da obra e da vida dele, desses outros escritores, desse meio literário. Ele cita muitos livros, por exemplo, ele cita Memórias Póstumas, de Machado de Assis, ele cita Ensaio sobre a Cegueira, do José Saramago, e por aí vai. Então, é um livro, sob todos os pontos de vista, muito rico. Eu, que nunca tinha lido o Salman Rushdie, adorei ler. Adorei, fiquei fascinado e quero continuar lendo. Inclusive, ele menciona um livro chamado Cidade da Vitória,
que é um livro que saiu logo depois do ataque, porque ele já estava pronto. Então, ele sofreu o ataque em agosto de 2022, começo de 2023 sai esse livro Cidade da Vitória, que já estava pronto quando do ataque, e agora ele lança esse livro Faca. A escrita ficcional do Salman Rushdie parece ser algo meio ligada ao fantástico, ao realismo mágico, mas assim, em outras paragens, né? Não num cenário latino-americano, às vezes num cenário indiano, às vezes num cenário paquistanês e por aí vai. Fiquei muito, muito interessado mesmo. Se vocês já leram o Salman Rushdie, deixem aqui nos comentários por qual livro começar. Eu fiquei entre Os Filhos da Meia-Noite e esse Cidade da Vitória, mas são tantos os outros livros, mais de 20, com certeza vocês podem ter uma dica melhor. O outro livro com faca no nome, eu brinco que depois desses dois eu só quero livros com títulos de almofada e esponja, é o livro da Annie Ernaux, A Escrita como Faca e Outros Textos. Aqui no canal já existe um vídeo em que eu analiso 5 livros da Annie Ernaux, dou um panorama da sua vida e da sua obra. Este, portanto, é o 6º livro dela que eu leio. E eu gostei muito de ler porque essa foi uma experiência diferente. Todos os livros da Annie Ernaux que eu já li são não ficcionais. Essa é uma característica da sua escrita. Mas são aquele não ficcional muito trabalhado do ponto de vista literário, né? Que compõe aquele projeto literário dela, dessa escrita como faca, né? Aquela pesquisa da própria vida sob um ponto de vista sociológico que quase a torna impessoal, mas que vai lá na raiz das coisas. E justamente por isso faz com que leitores que tiveram vivências semelhantes se identifiquem bastante e sintam toda a pungência daquilo que a princípio parece muito seco nela. Pois bem, aqui a gente tem um projeto diferente, porque a gente tem textos não ficcionais propriamente ditos. O que eu quero dizer com isso? A gente tem, primeiro, o discurso que ela proferiu ao receber o Prêmio Nobel de Literatura de 2022. Depois a gente tem uma longa entrevista que ela deu, salvo engano, no começo dos anos 2000, para um outro escritor francês, em que eles discutem extensamente vários tópicos sobre a obra da Annie Ernaux e sobre a literatura, o pensamento. Então, é possível estar mais próximo das referências literárias da Annie Ernaux, por exemplo. E no final a gente tem uma conferência e o material que foi produzido naquela época de quando ela foi visitar sua cidade de origem, uma cidade do interior, no norte da França, chamada Yvetot. Então aqui a gente tem esse material mais da vida pública da Annie Ernaux. Eu gostei muito porque eu consegui ter um panorama maior de quem ela é e da sua obra, do que falta ser publicado, inclusive. É muito interessante porque existem mais ou menos 3 principais divisões na obra da Annie Ernaux. Existem esses livros que trazem essa autossociobiografia, que é essa escrita não ficcional da própria realidade, mas tendo em vista o todo, que é muito trabalhada artisticamente, apesar de ser seca, desprovida de metáforas, de grandes adjetivações, figuras de linguagem, sentimentos. A gente tem os seus diários propriamente ditos, que também já foram publicados, alguns na França. Pelo que eu entendi, nenhum deles foi publicado no Brasil por enquanto. E a gente tem os 3 primeiros livros da Annie Ernaux, que apesar de também terem um cunho autobiográfico, eram mais romanescos, mais explicitamente ficcionais. Pelo que eu entendo também, esses livros ainda não foram publicados no Brasil. É muito interessante, por exemplo, saber que a Annie Ernaux estudou muito Flaubert. É muito interessante saber que ela teve muita influência dos surrealistas, coisa que você não consegue antecipar, afinal, a escrita dela, pelo menos de um ponto de vista assim, imediato, não tem nada de surrealista. Mas aqui você vai entender o porquê essa influência de surrealistas se faz sentir. A gente vai perceber por que ela adotou esse estilo tão sem emoções e tão sem figuras de linguagem. Isso tem a ver com a classe social de origem e com o próprio tema sobre o qual ela se debruça, e por aí vai. É um livro bem interessante. Eu acho que não supera aquela obra mais trabalhada literariamente mesmo da Annie Ernaux, que são os livros sobre os quais eu comentei naquele vídeo que eu mencionei,
mas para quem gosta da escritura, certamente é um prato cheio. Não é um livro para você começar a ler ela, mas é um bom livro se você já lê a Annie Ernaux há algum tempo. O outro livrinho que eu li, gente, foi este 100 Minutos para Entender Freud, desta coleção, que trata de 100 minutos para entender Lacan, Jung, Platão, Aristóteles e por aí vai. Eu queria fazer a experiência, afinal de contas eu faço uma pós de filosofia, psicanálise e cultura, mesmo sem antes ter tido grande preparo na área da psicanálise. Ou seja, eu sou, na psicanálise, ainda um iniciante, ainda estou por cumprir várias das leituras mais básicas. Então, assim, eu sei várias coisas sobre Freud, mas não sei várias outras coisas sobre Freud, mas não sei do que sei. Não sou um completo ignorante, mas muita coisa falta. Então eu pensei, o que esse livro pode trazer para mim de positivo? Esse livro, primeiro, eu levei 70 minutos, não 100, para ler ele todo, 1 hora e 10 minutos. E eu achei que é um livro bem organizado, bem cuidadinho, bem escrito, bem amarradinho. Não são informações simplesmente jogadas aqui. Existe uma preocupação com a estrutura, com a inteligibilidade, mas eu senti que é o pecado de todo esse tipo de livro, ele fica muito na superfície. Por exemplo, ele menciona conceitos muito importantes para o Freud, como transferência, pulsão, complexo de Édipo, castração, etc, etc, etc. Sobre tudo isso aqui, haverá alguma palavra relevante sobre pontos da biografia do Freud, sobre os seus discípulos, sobre as críticas à psicanálise, mas tudo assim, muito rapidinho. Então eu senti que eu acabei tendo contato com informações que eu já conhecia e não conseguia aprofundar minimamente informações que eu desejava aprofundar pelo menos um pouquinho. Agora, dizer que esse livro não serve para ninguém, eu acho que seria temerário. E eu acho que eu só poderei dar um veredito final sobre esse formato quando eu ler o livro de Lacan. Eu sei menos sobre o Lacan do que eu sei sobre o Freud. Então, talvez por saber menos do Lacan, mesmo que as informações sejam superficiais, eu vou ter a sensação de ter aprendido mais ao completar a leitura. Eu conto para vocês assim que eu fizer isso. Mas por hora posso dizer que se você não sabe nada do Freud, quer gastar pouco tempo para poder saber alguma coisa pelo menos, com alguma consistência, esse livro pode sim te ajudar. Mas se você já tem informações esparsas, ele pode deixar uma sensação de frustração. As outras duas leituras que eu fiz para o Clube de Leitura de Contos, Novelas e Peças de Teatro do canal. Deixo aqui o convite para que você possa apoiar o canal através dessa plataforma e também participar do clube. Todas as referências estarão aqui embaixo. Eu também sempre deixo aqui embaixo na descrição os links da Amazon através dos quais você pode encomendar cada um desses livros ou pedir qualquer outro produto e ajudar o canal. Não se esqueça de utilizá-los. Gente, o livro que eu vou mostrar é uma peça de teatro, uma das peças de teatro mais icônicas da história, de verdade, não é exagero meu. Se chama Uma Casa de Bonecas, do Henrik Ibsen. Aqui eu tenho a edição da editora Moinhos, em que existe uma tradução direta do norueguês pelo Leonardo Pinto Silva. O Leonardo também já traduziu outros escritores noruegueses, como Joystein Gardner, do Mundo de Sofia, e o Karl Ove Knausgård. Gente, aqui o Ibsen, em 1879, escreveu uma peça sobre uma família burguesa. Mas pensem numa família burguesa bem típica, aquela família tipo os Buddenbrook do Thomas Mann. E nessa família burguesa, a gente tem uma esposa, a Nora, que se vê às voltas com um grande problema. Por conta da doença do seu marido há alguns anos, ela precisou contrair uma dívida sem que o marido soubesse para poder custear os custos do seu tratamento. E agora, a cobrança dessa dívida começa a acontecer de um tal modo que a Nora vê que o seu marido pode descobrir que ela contraiu essa dívida e essas circunstâncias vão vir num momento péssimo para ele profissionalmente e tudo pode acabar num grande escândalo. Então ela sente muito medo. Ao mesmo tempo, a gente vê que esse marido, né, ele está num momento delicado da carreira, ele está prestes a ter uma grande ascensão,
é um momento definidor para a família. E a gente vê que ele trata ela de uma forma muito infantilizada, como se ela fosse muito bobinha, incapaz de qualquer ação mais consequente, de grandes responsabilidades. Certamente incapaz de fazer o que ela realmente fez para salvá-lo. E aí a gente vai acompanhando todo esse processo em que essa verdade está prestes a ser revelada e em que há uma chantagem, em que as máscaras vão caindo e em que quando a verdade surge, né, porque ela inevitavelmente vai surgir, a gente vai entender exatamente quem é quem nessa peça, qual é o verdadeiro caráter desses personagens e como eles vão se acomodar diante dessa nova realidade. É uma peça muito forte por conta do final, a respeito do qual, obviamente, eu não vou comentar com vocês para não estragar a surpresa, mas posso dizer que é muito bem construída, tem um texto assim muito claro, muito objetivo, é uma ação que te prende. Do ponto de vista simbólico também é muito poderosa, porque ela toda se passa num apartamento, ela se passa num ambiente fechado, e a Nora é inevitável não vê-la como um pássaro preso numa gaiola, um pássaro que deseja se libertar, um pássaro que precisa se libertar também, porque existem muitas ameaças ali nessa gaiola. Então, é isso que a gente acompanha aqui. Foi uma peça muito chocante para a época, por isso o Ibsen foi obrigado, inclusive, a escrever um final alternativo para quando as plateias não aceitassem o final verdadeiro. Aqui neste livro nós temos o final alternativo também, em acréscimo ao final original. E é uma experiência de leitura que eu acredito todo mundo deva fazer. Na sequência, a gente leu um outro livro que dá continuidade a este aqui, imaginando o que aconteceu. Se chama O que Aconteceu Após Nora Deixar a Casa de Bonecas ou Pilares das Sociedades, da Elfriede Jelinek. A Elfriede Jelinek é uma escritora austríaca, ganhadora do Prêmio Nobel de Literatura de 2004. A gente fica sabendo aqui por essa edição da Editora Temporal, que é super completa, super caprichada, que a Elfriede Jelinek, na verdade, há anos vem se dedicando mais até à dramaturgia do que aos romances. Esta aqui foi a sua primeira peça, de 1979, portanto 100 anos depois da Casa de Bonecas do Ibsen. E aqui a gente percebe a Jelinek com um tom satírico muito forte, porque ela vai perceber que a ideia de liberdade da Nora, infelizmente, vai encontrar alguns obstáculos no sistema econômico no qual ela está inserida. Existem estruturas maiores que vão tolher a possibilidade de liberdade da Nora de um modo ou de outro. Afinal de contas, o ter que trabalhar, o ter que se inserir no mercado de trabalho, no caso, numa fábrica, vai cobrar o seu preço. E o que parecia antes uma perspectiva de liberdade vai se tornar mais uma vez uma perspectiva de prisão. E aí ela vai explorar em detalhes toda a desdita da Nora nesse novo contexto, até ela fazer um périplo todo e chegar em determinado ponto que a gente vai encontrar ela aqui no final. É um texto muito marcado pela intertextualidade. O que isso quer dizer? Que a Elfriede Jelinek, ela pega discursos que estão na sociedade, na literatura, em obras clássicas, e começa a fazer meio que uma colagem através das falas dos personagens. De modo que as falas dos personagens, assim como as falas na sociedade, são estereotipadas, são muito marcadas pelo clichê. E os tradutores aqui, como nós não temos várias dessas referências germânicas, austríacas, eles fizeram algo parecido por equivalências em português. Então existem coisas muito engraçadas, existem trechos de Sandy Júnior aqui, existem trechos de Freud, existem trechos da música do Padre Zezinho, Abençoa Senhor, as famílias, amém. Existe aquela expressão, né, que ficou famosa nos tempos do Temer, da mulher bela, recatada e do lar. Esse tipo de chavão que a gente ouve o tempo todo, é com esse tipo de chavão que a Elfriede Jelinek trabalha.
Esta tradução foi assinada por 4 tradutores, entre os quais a Gisele Eberspacher, que também produz conteúdo sobre livros aqui para o YouTube. Vocês já devem ter ouvido falar da Gisele, se não, vou deixar o link aqui embaixo. E eles explicaram, então, todo esse processo de tradução em vários vídeos muito bacanas. Ficou nítido ali como a Elfriede Jelinek é inventiva, como em outras peças ela já trabalhou com outras obras literárias, inclusive o Fausto do Goethe, e de como ela se filia a uma tradição do satirismo austríaco, entre cujos representantes está principalmente aquele Karl Kraus. Alguns de vocês provavelmente ouviram falar. Karl Kraus. Então, assim, adorei conhecer a escrita de Elfriede Jelinek, esse modo tão inventivo de lidar com as coisas. Ela é muito irreverente, parece que as peças dela vão ficando mais e mais irreverentes e mais diferentonas ao longo do tempo. Esta foi apenas a primeira. Infelizmente, existe pouco material dela em português hoje em dia disponível. Esta peça é uma das poucas disponíveis, mas na internet existe muita coisa. Em alemão, por exemplo, ela é toda diferentona. Ela publica as obras num site. Então, se você lê alemão, você tem acesso praticamente à obra dela inteira. É alguém que eu gostei muito de conhecer, é um universo que eu gostei de começar a explorar. Espero poder explorar mais. Eu também li aqui para o canal, já há vídeo, convido vocês a assistirem, A Outra Mulher, da Dina Dominique. A Dina Dominique estreou na literatura com este livro. Ela aqui mostra uma maturidade literária muito grande. A Dina, ela escapa um pouco do registro puramente realista, que é tão característico da literatura brasileira. Ela flerta com o insólito, às vezes com o fantástico, mas tudo isso muito calcado na realidade, ou seja, que a gente não tem contos de fantasia, contos em que só coisas estranhas acontecem. A gente tem sempre cenários muito próximos, principalmente de Minas Gerais, o que é sempre bem-vindo na literatura, nos quais coisas começam a se desenrolar e perspectivas aí sim mais insólitas, mais reflexivas e por fim até fantásticas e oníricas começam a se fazer sentir. A grande novidade que eu trago, né, em acréscimo ao vídeo em que eu me debruço sobre os contos da Dina, está no fato de que agora este livro está disponível em e-book na Amazon. Antes ele não estava só no site da editora. Então vou deixar o link aqui embaixo para o e-book. Também vou atualizar lá no vídeo principal essa informação. Não deixem de conferir no vídeo, eu me estendo e conto detalhes sobre cada um dos contos. Outra leitura que eu fiz para o Clube de Leitura de Contos, Novelas e Peças de Teatro, inclusive já existe lá no clube um vídeo exclusivo disponível, foi Casa Velha, do Machado de Assis. Ah, meu Deus, como é bom ler Machado de Assis, né? A gente lê Machado, a gente lê Clarice, por exemplo, e fica pensando, por que é que eu leio outras coisas? Por que eu não tomo juízo e leio só isso aqui? Porque, enfim, é a sensação que a gente tem de que a gente está depurando a linguagem, que a gente está depurando a nossa expressão. Tamanha é a capacidade do Machado. Aqui a gente tem um romance um pouco diferente do Machado. É um romance que ficou por muito tempo perdido, ele foi publicado em periódicos. Esses periódicos só foram reunidos e transformados em livro, né, os capítulos e o livro publicado de tal forma, ali por volta dos anos 50 do século XX, por força do trabalho da Lúcia Miguel Pereira. É uma obra que, apesar de ter saído já na fase madura do Machado de Assis, quando ele já havia publicado Memórias Póstumas de Brás Cubas, a Lúcia Miguel Pereira defende que foi escrita anteriormente, porque tem algumas características românticas. O John Gladson, por outro lado, diz que não, e existe toda essa discussão. Mas a verdade é que, na minha opinião, seja isso aqui mais romântico ou mais realista, o que eu tenho aqui é uma novela barra romance barra conto longo de extrema qualidade, em que o Machado vai explorar um episódio de um padre que quer escrever a história do primeiro reinado, do reinado de Dom Pedro I. Por isso procura a casa de uma viúva, de um ex-ministro de Dom Pedro, e ali ele acaba se vendo às voltas com um conflito familiar, com um romance que surge entre o filho desta grande senhora, Dona Antônia, e uma agregada. Aqui temos mais uma vez essa figura do agregado, que é super importante para o Machado.
Existe uma possibilidade de incesto, toda uma reviravolta em torno disso. E à medida que tudo isso acontece, nós vamos conhecendo mais a respeito da sociedade brasileira, deste primeiro reinado do Dom Pedro I, desta família, enfim, de muitas coisas ao mesmo tempo, porque o Machado consegue ser simbólico, consegue ser metafórico, alegórico e por aí vai. Vale muito a pena. Essa ediçãozinha aqui da LPM em particular é muito boa e, nossa, só posso recomendar. Se você se tornar membro do clube, você tem acesso ao vídeo exclusivo em que eu, nossa, detalho bastante essa narrativa com base aí nos estudos que eu fiz da Lúcia Miguel Pereira e do John Gladson. Agora, os livros que eu estou lendo. Para o clube também, né, nós estamos lendo alguns contos por mês. Estamos lendo o Dublinenses, do James Joyce. E é impressionante porque eu tenho tido uma resposta a esses contos e o pessoal que me acompanha no clube tem tido outra muito mais positiva do que a minha. E por conta da visão deles, né, muito mais afetiva, e não só afetiva, mas embasada mesmo em argumentos sobre a apreciação desses contos, eu venho conseguindo fruir mais e mais na leitura. Esse é o ponto positivo dos clubes de leitura, né? Uma leitura que a princípio não estava funcionando, começa a funcionar para você por influência dos amigos. O James Joyce aqui tem um livro que será um precursor. Recomenda-se que leiamos Dublinenses, depois o Retrato do Artista quando jovem, depois o Ulisses, depois o Finnegan's Wake. Então o Dublinenses seria o livro mais acessível do James Joyce, mas no qual ele já começa a fazer algo como o seu projeto literário final. E de fato, a gente sente isso. São contos acessíveis, que causam um certo estranhamento, porque já tem uma pegada um pouco diferente, não são contos tradicionaizinhos, fechadinhos e ponto. E aqui a gente tem esse grande cenário que vai permear Ulisses, que é Dublin, daí o título Dublinenses. É como se em cada conto aqui o James Joyce quisesse dar conta daqueles personagens mais marginalizados, mais fugidios, mais esquecíveis da cidade de Dublin que ele conheceu e fixá-los nas páginas, de modo que eles não desapareçam. E nisso há uma capacidade de observação muito grande, porque a vida dessas pessoas não é tão óbvia, ela exige atenção, que se preste atenção nelas. E elas vivem também de um modo que às vezes não é tão memorável, então é preciso prestar atenção em detalhes, porque são os detalhes que constituem um cerne daquela vida. O James Joyce vai mostrando aqui uma grande capacidade de pegar isso que está escapando das mãos e transformar isso num registro literário. Uma outra grande característica que eu vejo enquanto técnica sendo desenvolvida é a capacidade de movimento e de pulsão de vida que ele consegue imprimir nessas páginas. Ou seja, esses personagens estão vivendo naquela cidade grande, circulando por ela, tendo aventuras, enfim, tem uma vida movimentada. E ele consegue meio que colocar o leitor ao lado desses personagens para que o leitor vá caminhando com eles e descobrindo aos poucos quem eles são. Não é um registro estático dessas vidas, mas é um registro dinâmico e o leitor se sente em movimento junto com os personagens. As informações não são dadas de forma esquemática. É como na vida, você se aproxima de uma pessoa e vai progressivamente descobrindo coisas a respeito delas. Você primeiro vê um ponto e depois vai vendo tudo o que veio depois. Então, essa capacidade de narrar, contar uma história, revelar pra gente uma história de um modo mais orgânico, é para mim um dos grandes trunfos que eu venho reconhecendo aqui em Dublinenses. É todo um livro sobre Dublin, então a princípio você se pergunta, por que eu gostaria de saber de Dublin? Que essa é uma pergunta legítima, porque eu poderia simplesmente não querer saber nada de Dublin no século XX. Mas aí o James Joyce vai te conquistando aos poucos e mostrando o que naquelas vidas há de interessante para além do mero registro regional, do quanto aquilo é rico de uma forma mais universal, do quanto aquela forma dele narrar também por si só já é interessante. Então, assim,
É um livro que vem me conquistando aos poucos. Os 4 últimos contos que eu li me chamaram muito mais atenção do que os 3 primeiros. Os últimos 4 que eu li foram Eveline, Depois da Corrida, Dois Galantes e A Casa de Pensão, sendo que eu gostei principalmente de Eveline, Dois Galantes e A Casa de Pensão, apesar de que Uma Corrida também foi bem legal. Então, se você se somar a nós no clube, você também vai ter acesso a essa discussão que está muito rica e transformadora nessa leitura aqui de Dublinenses. Este eu acabei de começar a ler, o livro da história LGBT. Gente, este é um daqueles livros da série As Grandes Ideias de Todos os Tempos, publicada pela editora Globo. Esse da história LGBT saiu faz pouco tempo, saiu em 2024 mesmo, e eu ainda estou aqui na problematização sobre o que seria essa história, as dificuldades conceituais, metodológicas e a exploração do ambiente da antiguidade, o que se sabe sobre o tema na antiguidade. Há todo um problema a respeito das diferentes concepções de cada sociedade sobre gênero e sexualidade, então, o quanto isso constitui um ponto de discórdia, às vezes, entre os historiadores, na precisão de certas informações, mas mesmo assim, alguns fatos básicos conseguem ser estabelecidos mesmo na antiguidade, né, que tem a ver com gênero e sexualidade tal como nós as entendemos hoje em dia. Então, tem sido uma leitura muito válida. Eu acredito que quanto mais formos nos aproximando dos tempos atuais, mais densa essa leitura vai se tornar, né, menos especulativa do que ela é na antiguidade. O que eu posso dizer de reclamação, no entanto, é que eu achei essa letra, gente, muito pequenininha. Para mim, que estou fazendo uma leitura meio que corrida, tem sido levemente penoso ler com essa letra. A alternativa que a gente tem é essa, mas olha, se eles não tivessem diminuído o formato dos livros dessa coleção, certamente a leitura seria mais fluida. Por fim, um livro cuja leitura eu vou começar com certeza neste mês, porque é a próxima leitura do clube, é a peça O Bem-Amado, do Dias Gomes. Bem-Amado vai trazer aquela história de novela do Odorico Paraguaçu, aquele prefeito que precisa inaugurar o cemitério, mas não tem ninguém que morre, então ele precisa encontrar uma solução para isso. A premissa por si só já é ótima, acredito que o desenvolvimento será melhor ainda. Do Dias Gomes eu já li O Pagador de Promessas, inclusive há um vídeo bem completo sobre vida e obra de Dias Gomes e O Pagador de Promessas aqui no canal. Convido vocês a assistirem. É isso, pessoal. Espero que tenham gostado. Se gostaram, deem um like, deixem seus comentários, se inscrevam no canal e até mais!